Olá, minha amiga artesã, tudo bem com você? Eu espero que sim, que você esteja muito bem. Para quem é nova por aqui, eu sou a Deise Cardoso, seja muito bem-vinda a este canal. Nesse canal eu ensino passo a passo de amigurumis e nesta aula eu trago mais um passo a passo muito legal para você. Eu criei esta vovó com uma receita bem legal de fazer, vou mostrar mais de perto para você. E eu coloquei essa frase na roupa da boneca devido a este momento que nós estamos passando. Eu fiz este bordado com essa frase para deixar como mensagem, que se você puder, claro, fique em casa, pois assim você está contribuindo para que esse vírus não se espalhe mais. Nós sabemos que tem muita gente que precisa trabalhar, mas se você realmente puder, fique em casa e faça crochê comigo. Eu criei essa receita com muito carinho para você, então vamos fazer muito crochê para ocupar a nossa mente nesse momento que nós estamos passando. Essa boneca, ela ficou com aproximadamente 26 centímetros e toda a lista de materiais que eu usei para poder fazer, eu vou deixar na descrição do vídeo. E eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva e ative as notificações para não perder as novidades que eu coloco aqui no canal. Eu vejo que tem muita gente que assiste os vídeos, porém não é inscrito no canal. Então eu vou pedir para você se inscrever, ativar as notificações, pois assim você ajuda no crescimento do canal e ajuda com que eu traga mais passo a passo para você aqui. Então chega de conversa e vamos começar a nossa aula. Eu vou iniciar fazendo o sapato com o fio marrom e você precisa fazer 10 correntinhas para poder iniciar o sapato. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partir da segunda correntinha, você vai começar a fazer ponto baixo. Vai fazer ponto baixo sobre cada correntinha. Você deve fazer 8 pontos baixos. Depois de fazer os 8 pontos baixos, vai sobrar a última correntinha. E nela você precisa fazer 4 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixos, todos feitos na mesma correntinha. Agora você vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base e vai ser um total de 7 pontos baixos. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai sobrar o último ponto de base, que é esse daqui, e nele você precisa fazer 3 pontos baixos. Fiz 2, fiz 3. No final dessa primeira carreira, deverá ter 22 pontos. Você vai introduzir a agulha no primeiro ponto baixo da carreira e vai fazer um ponto baixíssimo. Na segunda carreira, você vai subir uma correntinha, nesse mesmo ponto de base, vai fazer um ponto baixo. Já é o primeiro ponto baixo dessa carreira. Você precisa fazer um total de 8 pontos baixos. Depois de fazer os 8 pontos baixos, eu cheguei aqui nessa lateral, onde eu coloquei 4 pontos baixos na mesma correntinha. Então, nesses pontos baixos, eu vou fazer aumentos. Vai ser um total de 4 aumentos. Fiz o primeiro, vou para o próximo, faço mais 2 pontos baixos, é o meu segundo aumento, vou para o próximo, faço mais um aumento e por último, mais um aumento. Então, nessa lateral, será feito 4 aumentos. Vou seguir agora fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base e precisa ser feito 7 pontos baixos. Já fiz 3, 4, 5, 6, 7.
Cheguei na outra lateral, onde tem 3 pontos baixos, também na mesma correntinha. E eu preciso fazer 3 aumentos. Vou colocar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou fazer isso por 3 vezes. Cheguei no final da carreira e ela precisa ter 29 pontos. Vou localizar o primeiro ponto baixo da carreira, não é na correntinha que subiu, para poder iniciar os pontos baixos, não. Você deve introduzir a agulha no ponto baixo, para poder fazer o fechamento com ponto baixíssimo. Para iniciar a terceira carreira, você vai subir uma correntinha, no mesmo ponto de base vai fazer um ponto baixo. E vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base, no total de 8 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cheguei na lateral onde tem os aumentos e agora eu preciso fazer um ponto baixo, aliás, preciso fazer um aumento e um ponto baixo. Essa sequência precisa ser feita por 4 vezes. Então, eu já fiz uma. Vou para o próximo, faço um aumento. E vou para o próximo e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, faço um aumento. E no próximo ponto, um ponto baixo. Já fiz por 3 vezes essa sequência. Agora, por último, vou no próximo ponto e faço um aumento. E no próximo, um ponto baixo. Sigo fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. Precisa ser feito um total de 7 pontos baixos. Fiz os 7 pontos baixos, cheguei na lateral onde tem 3 aumentos e vou repetir a mesma coisa que eu fiz, a mesma sequência. Será feito um aumento e um ponto baixo. Porém, nessa lateral, serão apenas 3 sequências dessa. Então, já fiz uma sequência, vou para o próximo ponto, faço um aumento, vou para o próximo, faço um ponto baixo. Para o próximo, um aumento. E no próximo ponto, que é o último, um ponto baixo. Cheguei no final da carreira, vou introduzir a agulha no primeiro ponto baixo da carreira, que é esse ponto, e vou fechar com ponto baixíssimo. Essa é a última vez que eu fecho com ponto baixíssimo. Nas próximas carreiras, eu já não vou fechar mais, eu vou seguir direto. Então, eu vou colocar meu marcador aqui no último ponto que eu fiz, para poder identificar o final da carreira. Nessa carreira 3, ficou com 36 pontos. Na carreira 4, você vai subir uma correntinha e nesse mesmo ponto de base, você vai começar a fazer ponto baixo somente na alça de trás do ponto. Tem a alça da frente e tem a alça de trás. Você vai colocar a agulha somente na alça de trás e vai fazer o ponto baixo. Você vai seguir fazendo por toda essa carreira, ponto baixo sobre cada ponto de base. E no final também vai ficar com 36 pontos. Terminei a carreira 4 com 36 pontos. E como eu falei para você, quando for iniciar a próxima carreira, não precisa mais fechar com ponto baixíssimo. Você vai introduzir no primeiro ponto baixo da carreira e já vai fazer o primeiro ponto baixo. Nessa carreira 5 e na carreira 6, você deve fazer ponto baixo sobre cada ponto de base e pode introduzir a agulha utilizando as 2 alças do ponto de base. Em cada carreira deve ter 36 pontos. Na carreira 7, você vai iniciar fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. Já fiz 3, 4,
5, 6, 7, 8 pontos baixos. E agora você precisa fazer 6 diminuições. Fiz uma, dois. Não sei se você tá escutando, mas quando eu tô fazendo o ponto, tá fazendo um barulho, é porque minha mão tá suada, que tá quente. Não gosto quando fica desse jeito, porque a agulha não desliza. E como tem criança em casa, marido também, então tá tudo fechado aqui onde eu gravo. Mas eu vou conseguir. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5. Agora a última diminuição. 6 diminuições. Depois de fazer as 6 diminuições, você vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base até chegar aqui no marcador. Vai ser um total de 16 pontos baixos. Na carreira 8, você deve fazer 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz 3, 4. Agora você precisa fazer 6 diminuições. Seis diminuições. Segue fazendo agora ponto baixo sobre cada ponto de base até chegar no marcador. Você deve fazer um total de 14 pontos baixos. No final dessa carreira 8, precisa ter 24 pontos. A carreira 7, eu não tinha dito, mas ela fica com 30 pontos. Na carreira 9, você precisa fazer um ponto baixo e 6 diminuições. Vou fazer as 6 diminuições quando eu terminar o retorno. Depois de terminar as diminuições, você vai fazer ponto baixo sobre cada ponto de base até o marcador. Vai ser um total de 11 pontos baixos e no final dessa carreira deve ter 18 pontos. Terminei a carreira 9 e já coloquei o feltro e o arame. Se você quiser colocar também, já tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino você moldar esse arame para poder colocar dentro da boneca ou do boneco. Eu vou deixar o link aqui nesse vídeo, se você quiser colocar o arame também. Se não quiser, não tem problema. Mas se você for colocar, é necessário que você molde e coloque o arame assim que você terminar a carreira 9. Na carreira 10, você precisa fazer ponto baixo sobre cada ponto de base e nessa carreira também deve ter 18 pontos. Depois de terminar a carreira 10, você pode cortar o fio e fazer o arremate. Se você não sabe como é esse arremate, já tem um vídeo aqui no canal também onde eu ensino. Eu vou deixar o link aqui nesse vídeo para que você possa acessar. E quando você for fazer esse arremate, mantém o marcador no mesmo local, no último ponto que foi feito, para que você saiba onde começar a próxima carreira. Vou iniciar agora a perna com o fio que eu escolhi para poder fazer o corpo. Vou laçar o fio, fazer uma correntinha e nesse mesmo ponto de base vou fazer um ponto baixo. Esse fio depois eu faço um nó e escondo por dentro da peça. Eu vou seguir fazendo agora ponto baixo sobre cada ponto de base, da carreira 1 até a carreira 13. E a dica que eu dou é que você coloque fibra sempre que for fazendo as carreiras. Vai colocando em volta do arame, se você estiver fazendo o seu com arame. Eu vou seguir fazendo até a carreira 13 e quando eu terminar eu retorno. Depois que você terminar a primeira perna,
você pode cortar o fio e fazer o arremate. Na segunda perna, não corta o fio, porque você precisa fazer a união de uma perna com a outra. Então, eu já fiz as duas pernas. Essa daqui eu já arrematei o fio. E nessa segunda aqui, eu não arrematei, porque agora eu vou fazer a união. Esse aqui é o último ponto da carreira 13. Para poder fazer a união, você vai precisar fazer 2 pontos baixos. Porque assim o final da carreira vai ficar no meio da perna. Pode mudar o marcador para o último ponto baixo que você fez. Você precisa fazer 2 correntinhas. Você precisa posicionar as pernas corretamente e localizar onde está o meio dessa primeira perna que foi feita. Pode colocar um marcador para poder ajudar a saber onde que você vai fazer a união nessa perna. Aqui está o meio. Então, eu vou fazer a união nesse ponto baixo. Vou introduzir a agulha. Vou fazer um ponto baixíssimo. Já está unida uma perna na outra. Agora, nessa carreira 14, você deve fazer ponto baixo sobre cada ponto de base. Eu vou fazer por toda essa perna. Quando eu chegar aqui na frente, nas correntinhas, eu retorno para poder mostrar para você. Cheguei nas correntinhas, então depois que eu fiz o ponto baixíssimo, eu fiz 17 pontos baixos, um em cada ponto de base. Quando você fizer esses 17 pontos baixos, aqui onde já tem o ponto baixíssimo, você também vai fazer um ponto baixo. Vai para as correntinhas e vai fazer ponto baixo em cada correntinha. Uma, duas. Vai passar para outra perna. E aqui onde já tem um ponto, você também vai fazer um ponto baixo. Eu faço dessa forma para que não fique com buraco nessa parte de baixo da boneca. Vai seguir por toda essa perna, fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base, até chegar no marcador. No final dessa carreira, deverá ter 42 pontos. Terminei a carreira 14. E quando você for contar os pontos e começar a carreira 15, presta atenção, porque aqui estão os 2 pontos das correntinhas e aqui, escondido, está o ponto baixíssimo. Ele também conta como ponto de base. E agora, da carreira 15 até a carreira 24, você precisa fazer ponto baixo sobre cada ponto de base e em cada carreira deve ter 42 pontos. Depois que você tiver feito a carreira 24, e se você tiver feito com arame, você vai precisar moldar ele novamente. Então, nessa altura, logo um pouco acima da onde terminou a carreira, você vai moldar o arame para dentro, junto com o alicate. Do outro lado, você também vai fazer da mesma forma. Dobrar o arame para dentro. Ele vai ficar assim. Essas 2 pontas que sobrou, você vai unir elas.
juntando um arame ao outro, dessa forma. Vai ficar assim. Na carreira 25, você precisa fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz 3 pontos baixos, 4, 5 e no próximo uma diminuição. Vai fazer essa sequência por toda a volta e no final vai ficar com 36 pontos. Depois de terminar a carreira 25, pode cortar o fio e fazer o arremate, porque agora eu vou iniciar com o fio branco. Nessa carreira 26, você deve fazer ponto baixo sobre cada ponto de base. Então, lacei o fio no primeiro ponto da carreira, vou fazer uma correntinha, nesse mesmo ponto de base, vou fazer um ponto baixo. Vou seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base e no final vai ficar com 36 pontos. Na carreira 27, você também vai fazer ponto baixo sobre cada ponto de base, mas na hora de introduzir a agulha, você vai introduzir somente na alça de trás. Vai fazer dessa forma por toda a volta e no final também vai ficar com 36 pontos. Depois de terminar a carreira 27 com o fio branco, pode cortar o fio e arrematar. Na carreira 28, eu vou iniciar com o fio rosa e nessa carreira também eu vou fazer ponto baixo sobre cada ponto de base, somente na alça de trás do ponto. Tem a alça da frente, tem a alça de trás. Eu vou introduzir somente na alça de trás. Vou fazer dessa forma por toda a volta. Da carreira 29 até a carreira 36, você precisa fazer ponto baixo sobre cada ponto de base e pode introduzir a agulha nas duas alças do ponto. Você vai seguir fazendo e em cada carreira deve ter 36 pontos. Na carreira 37, você precisa fazer por toda a volta uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz 3, 4 e no próximo ponto uma diminuição. No final vai ficar com 30 pontos. Na carreira 38, por toda a volta você deve fazer uma sequência com 3 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz 2, 3, no próximo ponto uma diminuição. No final dessa carreira vai ficar com 24 pontos. Na carreira 39, você precisa fazer uma sequência de 2 pontos baixos e no próximo uma diminuição. Vai fazer dessa forma por toda a volta e no final vai ficar com 18 pontos. Essa é a última carreira da blusa. Então, depois que você terminar essa carreira, pode cortar o fio e arrematar. Antes de começar a cabeça, eu vou fazer a parte de baixo da roupa da boneca, que é a saia. Eu vou estar usando o fio branco, porém o tex desse fio é menor, é 378. E o fio que eu estou usando para fazer o corpo é o tex 492. Se você quiser estar usando o mesmo tex, não tem problema. Eu prefiro estar usando o fio com o tex menor para poder fazer roupas, mas isso vai ficar da sua preferência. Se você quiser utilizar esse mesmo que você fez no corpo, não tem problema. Para começar, você vai iniciar na parte de trás da boneca e você vai iniciar as carreiras com a boneca posicionada dessa forma. Nessa parte que foi feita no corpo com o fio branco, tem essas alças na parte de cima e tem essas daqui na parte de baixo. Para poder iniciar a saia, você vai introduzir a agulha nessas alças de baixo.
Com o fio branco, você vai dar uma laçada e vai fazer 3 correntinhas. E nessa primeira carreira, você vai fazer 2 pontos altos. As correntinhas já contam como ponto alto. E no próximo ponto de base, você vai fazer um aumento, também com ponto alto. Toda essa parte da saia, você vai trabalhar em pontos altos. Você vai seguir fazendo essa sequência, 2 pontos altos e um aumento por toda a volta, e no final vai ficar com 48 pontos. Terminei a primeira carreira, e para fechar, você vai introduzir a agulha na terceira correntinha do primeiro ponto alto e vai fechar com ponto baixíssimo. Vai subir 3 correntinhas, que já conta como ponto alto, e vai seguir fazendo nessa carreira 3 pontos altos e um aumento. Já fiz 1, 2, 3 e no próximo um aumento. Vai seguir fazendo dessa forma por toda a volta e no final dessa carreira vai ficar com 60 pontos. Já fiz toda essa parte da saia porque eu estou criando essa boneca e já estou gravando o vídeo. Então, como essa parte é repetitiva, eu já fiz ela toda, mas eu vou explicar para você como é que faz. Nós paramos na segunda carreira. Da terceira carreira até a nona, você vai fazer ponto alto sobre cada ponto de base e em cada carreira deve ter 60 pontos. Na hora de fechar a carreira, você vai fechar com ponto baixíssimo e para começar a próxima carreira, vai fazer 3 correntinhas, como nas outras carreiras que nós fizemos. Então, não tem aumento dessa carreira 3 até a carreira 9, é só fazer ponto alto sobre cada ponto de base. Nessa última carreira, eu vou subir 3 correntinhas e nesse mesmo ponto de base, eu vou fazer mais 4 pontos altos. Vai ser um total de 5 pontos altos no mesmo ponto de base, porque as 3 correntinhas conta como ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular o próximo ponto de base, ele está aqui escondido, mas aqui tem um ponto de base. Vou pular ele, vou pular o outro. Vou pular 2 pontos de base e no terceiro eu vou fazer um ponto baixo. Vou para o próximo ponto e faço outro ponto baixo. Subo 2 correntinhas. Aliás, 3 correntinhas, e nesse mesmo ponto de base, faço 4 pontos altos. Fiz 2, 3, 4. Vai ficar um total de 5 pontos altos por causa das 3 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 2 pontos de base, 1, 2, e no terceiro eu faço ponto baixo. Eu vou seguir fazendo dessa forma por toda a volta. Faço novamente outro ponto baixo, subo 3 correntinhas e no mesmo ponto de base faço 4 pontos altos. Vou repetir nessa sequência até chegar aqui no final da carreira. Fiz os últimos pontos altos dessa carreira, pulo os 2 pontos de base e nesse último ponto faço o ponto baixo. E na primeira correntinha que foi feita, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Eu já cortei o fio e deixei um pedaço para poder arrematar. E assim ficou finalizada a saia. Como eu expliquei, eu estou fazendo essa boneca, eu estou criando e já gravando. Então, não é muito fácil fazer isso, porque
Quando eu estou criando uma peça, eu preciso desmanchar. Eu já tenho em mente o que eu vou fazer, mas para poder criar e gravar fica bem complicado, mas eu acredito que vai dar certo.